Então vamos mostrar primeiro que o imposto não é igual para todo mundo. Vamos quebrar em 5 minutos, 8 minutos, pelo menos uns 3 mitos gigantes que tem aqui sobre a questão do imposto no Brasil, mostrando para as pessoas. Primeiro eu vou trazer um relatório, que é um relatório que o governo emitia todo ano. Aí em 2017, todo ano, oficial, carga tributária no Brasil. Só eu tenho isso, ninguém mais tem. Sabe por quê? Porque eu comecei a usar esse relatório, emitido pelo Ministério da Fazenda, Receita Federal, isso aqui, ó, novembro de 2018. Novembro de 2018, não é Lula. Novembro de 2018, quem era, irmão? Era o Temer. E ali foi quando o Bolsonaro ganhou. Então isso aqui é Temer. Não é, essas coisas que o PT faz. Eu comecei a usar esse relatório e comecei a mostrar para as pessoas como é que era a questão da carga tributária do Brasil, usando o material deles, do governo de direita. Sabe o que aconteceu? Viralizou os vídeos que eu gravei sobre esse relatório, eles tiraram o relatório, apagaram todos os que tinham para trás, impediram a URL de acesso e, meu irmão, depois de anos, eles voltaram com o relatório mudando a metodologia para melhorar a posição do Brasil. Mudaram a metodologia. Então esse é o relatório secreto que eu guardei, já mandei para vocês aqui algumas vezes, mas esse aqui, ó, é antes da turminha querer te enganar. Eu tenho relatório oficial, carga tributária do Brasil em 2017. Primeiro gráfico que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, que é o importante. A carga tributária do Brasil em relação a outros países que são grandes economias, como o Brasil é. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. Tá? Ele em 11º, mas, enfim, é uma das 10 maiores economias do mundo na média, nas últimas décadas. Está aqui, ó. Todos. Dinamarca, França, Bélgica, Finlândia, Suécia, Itália, Áustria, Hungria, Holanda, Grécia, Noruega, Alemanha, Luxemburgo, Eslovênia, Islândia, Estônia, Portugal. Aí tem a República Tcheca, Polônia, Espanha, Reino Unido. Aí tem Turquia aqui também, Coreia do Sul. Beleza, tem os países todos. A média dos países é aqui. A média dos países é aqui, tá? O Brasil, ele está abaixo da média. A carga tributária do Brasil, ela é abaixo da média. Não estou dizendo que é baixa, mas eu estou falando que ela é abaixo da média do que as grandes economias cobram. Grandes economias são caras para se manter. São caras para se manter. Os países que têm abaixo do Brasil, aí são Letônia, aí você tem os Estados Unidos, um pouco menor que o Brasil também, mas aí vocês vão ver a diferença, tá? Turquia, Chile, os países, todos os maiores IDHs do mundo, todos estão acima. Todos, 100% estão acima. Não é coincidência. Mas o fato é o seguinte, olhando a carga tributária sozinha, não dá para dizer que o Brasil tem uma grande carga tributária. A pergunta é, quem paga imposto no Brasil e quem não paga imposto do Brasil? Aí eu vou mostrar rapidamente 2 gráficos e eu vou para a lousa mostrar um negócio para vocês. Imposto sobre consumo. Aí é contigo, irmão. Classe média. Aí é contigo, irmã, que está ali no percentual da base da pirâmide econômica brasileira. Os empobrecidos. Quem no Brasil ganha até 20 mil reais por mês, está aqui, ó. Está aqui. Quem no Brasil ganha até 20 mil reais por mês, está aqui. E eu vou mostrar por que está aqui. Como é que é a carga de imposto? Por isso que você se junta lá com o pato amarelo do rico. Mas tu não tem que se juntar. Eu vou te mostrar por que tu não tem que se juntar. Porque eu vou mostrar o imposto que o rico paga. Ele diz, não, mas a gente paga esse imposto também. Esse mito que eu vou desfazer na lousa. Mas só para tu entender. Quando tu compra uma coisa no Brasil, o Brasil perto do resto do mundo, está aqui, ó, no pódio. Brasil, Grécia e Hungria. Sempre. Você vai ver os que estão para um lado, são os que têm menor qualidade de vida em relação a todos os outros. Quem que está lá embaixo? Olha lá, Suíça, Japão, aí Luxemburgo, todos estão abaixo. Aí aqueles outros que, mesmo a carga tributária era altíssima, gigante, estão abaixo do Brasil. Aqui, ó, Estônia, Finlândia, aqui, ó, Suécia, Noruega, Islândia, abaixo do Brasil. Ué, mas o Brasil está lá em cima nesse? E esse imposto não que todo mundo paga? Não, tem um outro imposto, que é o imposto sobre a renda. É o imposto sobre os dividendos, sobre o ganho de capital, sobre os seus investimentos financeiros. Como é que está o Brasil em comparação à média? Isso aqui é no relatório, que é o relatório proibido deles. Como é que está o Brasil em relação à média? Ué, não tem o Brasil. O Brasil não é o verde no gráfico? Tem o Brasil sim, olha bem. Olha bem que você vai achar o Brasil. Olha com atenção, tira a tarja, porque senão não vão achar o Brasil.
Agora, se você olhar com atenção, você vai encontrar o Brasil. O Brasil, de todos, é o último, o que menos paga imposto sobre lucro, renda, ganho de capital e, enfim, sobre as aplicações. Esse é o imposto do rico. E aí eu vou mostrar na lousa para você o que isso significa para tu nunca mais cair no papo do cara que é o defensor do direito dos opressores. E veio a lousa. O pessoal falou que quando vem a lousa é o melhor momento do programa. Mas hoje vai ser rápida a lousa. E, enfim, só para explicar. Vamos supor o seguinte, olha só. Vamos ter 3 grupos de pessoas aqui, tá? Então a gente vai ter os pobres. Aí eu vou botar aqui classe média. Eu estou botando aqui embaixo, vocês vão entender. Classe média. E vou botar aqui os muito ricos. Muito ricos. Aí eu vou até escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Renegade. Renegade não faz parte dos muito ricos. Importante vocês saberem. Você que tem um renegade que acha que eu estou falando de você. Não estou falando de você. O renegade... Ah! O Corolla. O Corolla. Aqui, ó. Corolla. O Corolla não faz parte dos muito ricos. Tá? Só para... Senão fica parecendo que eu tenho algo contra o renegade. Eu tenho renegade. Então não tem nada contra o renegade. Acho um carro espetacular. Mas só para dizer que não faz parte dos muito ricos. Então você... Acalma, você está aqui. Tá? Vamos lá, os pobres, eles ganham, e não está em proporção, tá? Mas eles ganham um quadradinho aqui. Tá bom? A classe média ganha esse quadradinho aqui. Os muito ricos, eles ganham aqui e segue aqui, ó. Nem fecha o quadradinho. Só para você ter uma ideia. Nos Estados Unidos eles fizeram uma comparação, e óbvio, usando o Jeff Bezos, da Amazon. Aqui os pobres, se você colocar em nota de $100 o patrimônio que acumulou a vida inteira, os pobres, eles estão sentados no chão, porque eles não têm patrimônio acumulado. Tá? A classe média está sentada na altura de uma cadeira. O Jeff Bezos, com as notas de dólares, de $100, empilhando o que eles têm de patrimônio. O muito rico está sentado na estratosfera. Tá? Está sentado na estratosfera. Essa é a comparação. Só para você ter uma ideia de dimensão. Então é difícil a gente fazer aqui uma linha que dê para ver. Eu estou vendo que está dando um reflexo ali. Eu vou pintar de preto só para ficar aqui, ó, mais forte aqui. Só do muito rico, porque a gente não pode perder isso aqui. Vamos lá. Imposto que essa turma paga. Quando você ganha o dinheiro, você tem um imposto sobre a renda. O imposto sobre a renda para o muito pobre é 0, porque ele está na faixa de isenção. Aí você fala, pô, então o muito pobre, já que o imposto sobre a renda é 0, o muito pobre não tem dividendo, então o cara não paga imposto nenhum. Coisa justa, né? Coisa justa. Meu irmão, tudo que o mais pobre ganha, 100% do que ele ganha, toda essa barrinha aqui, ele consome. Ele não poupa nem um centavo. Só o louco do Paulo Guedes que fala que o problema do mais pobre no Brasil é que ele tem que aprender a poupar. E aí a gente tem que pegar o Paulo Guedes e botar para viver com R$ 1.300 por mês, um mês, tendo que alugar um apartamento, tendo que botar comida em casa, tendo que pagar a condução, tendo que comprar remédio, tendo que se vestir. Então, é louco. Como é que se diz? Delusion, né? É um cara alucinado, né? Então, o pobre não paga imposto quando recebe. Aí vamos lá. O classe média, ele já paga imposto, que a gente já está falando de alguém aqui que ganha 10 mil, 15 mil. Então, enquanto esse cara paga 0, o classe média vai pagar um imposto sobre a renda no momento que ele ganha isso. No momento que ele ganha isso, ele vai pagar um imposto sobre a renda. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar um imposto médio? Pode ser qualquer coisa, porque depende. Classe média que ganha 5 mil é uma coisa, o que ganha 25 mil é outra coisa. Tá? Então, vamos botar uma alíquota média de 20%. Sobrou para ele livre isso. Tá? O muito rico, irmão, o muito rico, ele vai, quando receber esse dinheiro, a alíquota média dele
é em torno de 6%. Então vamos botar até aqui para cima. 6%, porque esse negócio vai embora do quadro. Então a alíquota média dele é 6%. É claro que 6% de um número grandão é maior do que 20% de um número médio. E é maior do que 0% de qualquer coisa, porque 0% de qualquer coisa é zero. Vamos lá. O dinheiro que sobrou do pobre, irmão, aqui, ó, quase metade do cara vai em imposto. Imposto sobre consumo, que eu estou chamando. Aqui, a classe média consegue poupar algum dinheiro? Também não consegue. É praticamente nada. Então, desse pedaço que sobra da renda, a classe média vai comer também quase metade aqui com imposto sobre consumo. E o rico, ele consome tudo isso? Não consome, irmão. Ele consome, essa que é a diferença. O classe média consome tudo, o pobre consome tudo. O muito rico vai consumir aqui. Que isso aqui é muito dinheiro, irmão. Isso aqui é um monte de milhão. Isso aqui é um monte de milhão. Então esse pedaço ele consome. Esse pedaço, ele poupa. Ele guarda. E aí, esse pedaço que ele consome, ele vai ter um imposto sobre consumo desses 40% aqui também. Resultado. Isso todo, que a parte que ele guarda, não sei o quê, é o que a galera não consegue taxar, irmão. Taxou aqueles 6%, esse resto todo ele guardou. Onde é que ele enfiou esse resto todo? Por exemplo, no fundo exclusivo, esse que o Congresso, junto com o governo, deram um desconto de metade do que os caras deviam, que iam ter que pagar quando resgatassem, em vez de começar a cobrar, como fizeram com a gente. E aí você vê o seguinte, a proporção do que o mais pobre ganha, quase metade vai embora em imposto. Do que o classe média ganha, mais da metade vai embora em imposto. Então, o maior pagador de imposto proporcionalmente no Brasil é a classe média. O segundo maior de imposto no Brasil proporcionalmente é o pobre. É a parte que eu rabisquei em relação ao total da barrinha. O primeiro é a classe média, primeiro colocado. Segundo colocado, o mais pobre. E aqui, a parte rabiscada em relação à barra inteira. Irmão, nos Estados Unidos que eles fizeram essa conta, esse negócio dá 1%. Em alguns casos, com a eficiência tributária que esses caras têm, dá 0,5%, dá menos de 1%. Isso aqui é o último colocado no ranking de pagamentos de impostos. Então, o imposto que a pessoa paga na água é a mesma coisa. Agora, o quanto a água representa em relação ao quanto o cara ganha, para o cara mais rico e para o cara mais pobre, é diferente. O quanto o cara consome em relação ao que ele ganha é diferente do mais pobre para o mais rico. O quanto o cara poupa é diferente do mais rico para o mais pobre. Sendo que, aí vem a finalização da história, esse dinheiro no fundo exclusivo, que não paga imposto e que recebeu agora um super desconto, que ele poupa, ele guarda onde? Na dívida pública, que no país que a gente vive tem o maior juro real do mundo. E quem é que paga esse maior juro real do mundo para o dinheiro do mais rico, que ele ganha e não paga imposto sobre ele? Quem é que paga esse juro aqui? Esse imposto e esse imposto. Quer continuar defendendo, trouxa? Defende. É o teu dinheiro, tu faz o que tu quiser com ele, inclusive fazer papel de trouxa.